Boa tarde, 23 de março de 2020, podcast Filosofia e Felicidade, o livre pensar para uma vida melhor. Eu sou Tiago Campos de Oliveira e falo de Salvador, Bahia. Estamos vivendo uma pandemia de um vírus chamado Covid-19, o coronavírus. Que eu saiba, ao estudar história, não observei registro, pelo menos no prazo em que as pessoas vivas neste mundo estão vivas, digamos que nos últimos 100 anos, de uma situação catastrófica do ponto de vista da saúde, cataclísmica do ponto de vista social, que tivesse tamanho e global impacto econômico e social. Pessoas estão sendo forçadas, por conta das circunstâncias, a estarem fechadas em suas casas, por um tempo difícil de se determinar. Então, diante desse cenário, muitas pessoas têm comentado que trata-se de um cenário apocalíptico. Se trata de um apocalipse. E aí eu refleti tanto sobre a etimologia da palavra e sobre os fatos históricos que podem ser pensados juntos com o pensar sobre esta etimologia. Apocalipse vem do grego e significa revelar, pôr a descoberto, descobrir. Significa trazer algo que está latente à tona. Gente, tudo que surge de bom na nossa vida estava coberto antes. Senão não poderia usar a palavra surge. Logo, eu poderia, nesse ponto de vista, utilizar a palavra apocalipse para poder designar algo bom que surgiu na minha vida. Por que então a palavra apocalipse na nossa cultura ganhou um cunho pejorativo, negativo, ruim, mal? Pelo simples motivo de que, na nossa cultura, nós somos avessos a mudanças. Por quê? Porque uma mudança remete à ideia de que algo desconhecido virá à tona, e nós temos aversão ao desconhecido. Vivemos na cultura do conhecido, do que é claro, do iluminismo, do que é luminoso. O que não é claro e o que é desconhecido gera desconforto. E em termos de psicologia coletiva, gerou uma geração de pessoas, um grupo de gerações de pessoas que tem aversão a isso. É assim, principalmente desde o fim da Idade Média, e só mais recentemente, desde o surgimento da geração X, que grandes questionamentos à ordem então vigente começaram a ser feitos, a exemplo inicialmente da contracultura da geração X, da globalização da geração Y e da revolução digital da geração Z. É a partir daí que questionamentos a essa ordem de visão de mundo que começou a surgir de forma mais intensiva. Então esse é o cenário que nós estamos do ponto de vista geracional, cultural, em termos de psicologia da humanidade, nesse momento. E aí várias pessoas vieram me comentar que estávamos vivendo um apocalipse zumbi, fim dos tempos, fim dos mundos e por aí vai. E isso coincide exatamente com um período em que várias religiões, várias culturas também trouxeram terminologias como data limite, como espiritismo, calendário maia, fim do mundo, mudança de paradigma, revolução aquariana, ponto de mutação, salto quântico. Várias culturas no sentido não
geopolítico, não geoétnico, mas no sentido de áreas do conhecimento humano, vem produzindo um senso invisível, digamos assim, de que uma grande mudança está para acontecer. Isso ninguém nega. E ninguém nega que estamos vivendo mudanças cada vez mais próximas em intervalos cada vez mais curtos, até o momento em que uma grande e derradeira mudança ocorrerá no intervalo praticamente invisível e imediato. Então, de fato, como nós vimos, isso é um apocalipse. Mas não apocalipse no sentido de que a nossa ordem confortável de coisas está desaparecendo, mas sim no sentido de que coisas novas surgirão. Ao meu ver, a grande diferença se fará de acordo com o comportamento das pessoas, da humanidade, diante dessas mudanças, como sempre aconteceu ao longo da história. Vamos pegar o exemplo do fim do Império Romano do Ocidente. A história do Império Romano do Ocidente ter começado a ruir, a população das cidades, das grandes cidades e até das pequenas cidades, pessoas comuns, com base nas invasões bárbaras e de outros povos que estavam ocorrendo e da praticamente absoluta ausência das instituições do Estado na regulação social, surgiu a ideia de que a base da pirâmide das necessidades tinha que ser preservada. A base da pirâmide é casa, comida, necessidades fisiológicas e segurança. O Estado não tinha mais como promover uma ordem de coisas onde isso fosse garantido. Então, instintivamente, o que as pessoas fizeram? Buscaram quem quisesse e quem pudesse oferecer. Então, quem tinha um grupo armado, quem tinha uma terra, quem tinha uma forma de se encastelar, criaram suas mini-cidades, seus mini-feudos, seus mini-mundos, com suas regras, com sua taxação, com sua ordem social. Daí surgiu o feudalismo. Um estado apocalíptico de coisas. O Império Romano tudo dominava no Ocidente Europeu, trazia, de certa forma, uma ordem econômica e social, e isso desapareceu. Então isso sim foi algo muito grave. O feudalismo acabou. Um dos últimos países a se reunificarem e a trazerem de volta a ideia do que hoje chamamos de nação foi a Alemanha. E nesse processo, a Alemanha quis dominar o mundo. E o resultado todo mundo sabe. 2 grandes guerras. Entendo que os apocalipses, grandes ou pequenos, na humanidade só acabarão quando as pessoas começarem, em sua maioria, a colocarem o coletivo em frente do individual. Colocar o coletivo em frente ao individual significa se preocupar com o próximo, se preocupar com o outro, coletiva e individualmente. E a preocupação de se preocupar com o próximo e com o outro, ao meu ver, é uma preocupação moral. Porque eu acredito que apenas uma preocupação com o outro fará com que essas grandes mudanças sejam mais suportáveis para a humanidade. Eu acredito nisso por 2 ordens de fatores. Primeiro, pelos fatos históricos. Segundo, por uma especulação filosófica. Vamos aos fatos históricos. Após a Grande Guerra, surgiu uma Declaração de Direitos Humanos, surgiu a Organização das Nações Unidas, símbolo de uma tentativa dos mundos e do mundo se unir em torno de ideais comuns. Geração X, quem tem hoje entre 55 e 75 anos, viveu esse mundo.
A globalização veio a difundir esse senso. Tanto que as pessoas estão mais inconformadas com as grandes guerras, com os grandes cataclismas humanitários, mas não o suficiente para que grandes mudanças sejam feitas de modo mais incisivo. Crises econômicas vieram para expor as desigualdades. E essas crises humanitárias, ou seja, crises que só melhorarão se nós nos preocuparmos com os outros, começaram a forçar os homens a agir. O que é que fará com que a crise do coronavírus melhore? Preocupação com o outro, pensar no outro, se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar de quem está na rua, de quem está em casa, de quem precisa praticar um serviço essencial e trabalhar. Se preocupar forçosamente com o fato de que o seu mundo não é da porta para dentro de casa, que há um mundo fora que você deve tratar com o mesmo zelo e carinho. Não é isso que a humanidade faz. E agora vai estar sendo forçado a olhar por esse lado. Então, esse é o aspecto filosófico da minha crença de que as grandes mudanças se dão do ponto de vista moral. Esta crença é compartilhada por diversos filósofos e, ao meu ver, por todas as grandes religiões. O que me sugere que há um senso inconsciente, coletivo, de que sim, as mudanças se darão cronologicamente de forma menos espaçada, dando ao homem, amante da estabilidade do conhecido, uma sensação de enorme angústia. Além da reconstrução social, econômica, familiar, interpessoal e cultural, teremos que fazer uma reconstrução mental e, no topo da pirâmide, uma reconstrução moral. Precisamos entender, enquanto sapiens, enquanto espécie humana, de que revoluções do ponto de vista biológico, revoluções do ponto de vista social, revoluções do ponto de vista econômico, revoluções do ponto de vista estrutural, revoluções do ponto de vista coletivo, revoluções do ponto de vista político, revoluções do ponto de vista tecnológico e científico, deixaram seu legado. Mas se não dermos um sentido de melhorar o bem-estar e a vida das pessoas de modo sustentável com base nessas evoluções, de nada ela terá valido. E, creio eu, a natureza está nos forçando a olhar para isso. Volto a dizer, esta é uma revolução moral. Então, se quiser surfar essa onda, melhore moralmente, progrida moralmente. Deixe de lado o orgulho e o egoísmo e tente, de forma sustentável, o que cabe uma discussão, cuidar do outro, cuidar do próximo. As coisas vão evoluindo sistemicamente, de forma lenta, aos poucos, e de repente dá-se um sacode, entre aspas. É o binômio dialético evolução-revolução. Há um acúmulo progressivo de tensão e de repente explode. Essa explosão só ocorre quando é necessário um acúmulo de grande tensão para que o explodir se caracterize como uma explosão cataclísmica. Mas se esse explodir for precedido de um acúmulo de tensão não tão grande, não precisará abalar, como vem abalando, as estruturas da humanidade. E as pessoas não precisarão passar por esse desolamento psíquico. Ou seja, temos que ter boa vontade e surfar a onda das mudanças da natureza. Falo das pessoas enquanto povo, enquanto indivíduo, e falo principalmente e também dos que têm o poder de, com seus gestos, tomarem atitudes que tenham um desdobramento de largo alcance. Falo dos políticos, falo dos gestores, falo dos grandes empresários,
falo das pessoas que têm o poder em grandes organizações. A revolução é moral. A revolução é pessoal. A revolução é necessária para que a humanidade se eduque. Estamos no meio dela e, se conseguirmos surfar essa onda, chegaremos até a praia da mudança. Se não conseguirmos, é possível que nos afoguemos. Caso isso aconteça, eu creio que uma outra mudança, uma outra onda virá e teremos novamente a oportunidade de surfá-la com mais sofrimento, mas teremos. Fé e disciplina nesse momento, gente. É o que eu sugiro como psiquiatra, como cristão e como livre pensador que eu acredito que eu seja. Reflitamos, pensemos, amemos. Essa é a mensagem que eu trago para todos vocês. Esse é o podcast Filosofia e Felicidade, o livre pensar para uma vida melhor. Eu sou Tiago Campos de Oliveira, hoje é 23 de março de 2020. Desejo a todos uma ótima semana.